Tem gente que nasce para ter bicho. Não é criação, não é hobby, é vocação. Com 7 anos de idade, ele já tinha mais de 200 animais dentro de casa. Já tive jacaré, jaguatirica. Macaco, arara voando solta pelo bairro. 50 pássaros de canto no quintal. Mas a vida foi levando ele por outro caminho. Virou diretor comercial da segunda maior multinacional de petróleo do mundo, responsável por toda a América Latina. Salário alto, poder de decisão, tudo que qualquer um diria que é sucesso. E mesmo assim, em cada cidade nova que visitava pelo mundo, a primeira coisa que ele pesquisava era qual zoológico ou criatório ficava perto do hotel. Sim, eu viajava a negócios e eu pesquisava antes qual zoológico que tinha, qual criatório que tinha. Quando o mercado do petróleo mostrou a face feia da corrupção, ele fechou a fábrica, demitiu todo mundo e tomou a decisão mais difícil e mais certa da vida. Hoje, Dr. Felipe é veterinário de aves aqui em Minas Gerais. Cuida do que sempre amou, vive o que sempre foi. E eu vim até aqui para contar essa história. Felipe, antes de falar aqui de galinha, de propriedade, de quanto que você tem aqui, me conta por que um mineiro de Ipatinga, né, que já morou em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, viajou o mundo, como é que foi aquela história lá atrás que você criava mais de 200 animais em casa? Sempre gostei muito de animais. Meu pai e minha mãe satisfaziam ali minhas vontades em relação aos animais. A gente morava numa casa muito grande. Desde pequenininho eu sempre tive muitos animais, né? Com coisa de 7 anos de idade eu já tinha mais de 200 animais em casa. Que isso? Era o que você tinha? Eu já tive jacaré, jaguatirica. Outro momento da evolução da humanidade em relação a bicho, conservação e esse tipo de coisa, né? E naquela época era mais normal isso, né? Então tinha realmente muito bicho dentro de casa, vários tipos de macacos, araras soltas pelo bairro, realmente muito bicho. E a maior parte da minha vida eu sempre tive muitos animais, né? Sempre tive essa paixão por animais e, mais do que isso, um desejo de compreender sobre o comportamento deles. Eu queria me aproximar sem que eles me entendessem como uma ameaça. Sim. Então isso sempre foi um desafio, conseguir me aproximar de forma que eles aceitassem a minha aproximação, né? E assim fui construindo a minha história com os animais. Isso aí você queria entender ali como é que era o manejo, se eles aceitavam um alimento X ou Y. E era o quê? Vocês moravam em sítio, casa? Eu morava numa casa grande no bairro São Bento, em Belo Horizonte. E à medida que eu fui crescendo, depois de garoto, jovem e adulto, sempre realizei muitos cursos na área de animais, né? Há 20 anos atrás eu me formei jurado de carcaças bovinas, né? 20 anos atrás. Então, assim, eu viajava a negócios para um país ou outro e eu pesquisava antes qual zoológico que tinha, qual criatório que tinha. Nas horas vagas eu ia para criatório, eu ia para o zoológico. Sempre foi a minha vocação estar perto de animais e cuidar de animais. Mas você não era veterinário ainda? Ainda não. Vocês tinham uma outra profissão. Você mexia com o quê? Eu me tornei diretor comercial para a América Latina da segunda maior multinacional da área de petróleo do mundo. Olha só. Tinha uma carreira de sucesso, estava muito bem lá, mas em determinado momento eu decidi seguir meu coração e seguir minha vocação maior, que era cuidar de animais, né? Isso aqui, pô, não é uma chacadeira não. É minha máquina de fazer dinheiro. Isso aqui é meu futuro. É onde eu gero minha renda todo mês. E é o seu futuro também. Clique em Saiba Mais e adquira a sua agora. Você viajava o mundo, né? E aí você falou que visitava zoológico, etc. E aí, Felipe, quando que você decidiu assim? Você falou assim, rapaz, eu não quero mexer com esse negócio de petróleo mais não. Eu quero seguir aqui a minha vida do meu sonho, que era lá de trás, lá de animais. Porque eu acho que tudo que a gente tem na infância vai refletir quando a gente é adulto, né? Tudo que você vivenciou ali, você vai ter lá no fundo do coração, naquele restício ali, e vai te sentir uma vontade de talvez viver aquilo de novo. Principalmente depois que você já está com a situação um pouco mais tranquila, já passou pelas experiências, e o seu caso não foi diferente, né? Então, Rodrigo, eu acho que eu nunca contei isso a público, né? E eu trabalhava com uma multinacional americana, eu era chefe aqui no Brasil, a gente tinha 3 fábricas no Brasil, né? A gente não fazia corrupção,
empresa americana. Nos Estados Unidos fez corrupção, vai preso mesmo. Qualquer pessoa que seja, pode ter o dinheiro que for, que prende, né? E na época a gente estava vivendo aquela fase aqui no Brasil de mensalão, petrolão, né? E a gente vendia e ganhava concorrências por preço e qualidade e não recebia o pedido de compra. Olha só. Ganhava, saiu o resultado oficial, vocês foram os vencedores, por preço, por qualidade, enfim, né? E a gente não recebia o pedido. E depois a gente ficava sabendo que não recebeu o pedido porque o segundo colocado, terceiro colocado pagou propina, né? Ou tinha lá um amigo lá dentro. Isso foi deixando a gente muito chateado, né? Nós construímos uma fábrica no Brasil que era a melhor fábrica do mundo, não tinha nada parecido no Brasil. A fábrica ficou pronta, a fábrica começou a rodar, a gente começou a vender e o maior comprador no Brasil não comprava. E lá atrás falaram, olha, constrói fábrica no Brasil, que a gente precisa de você, a gente precisa de concorrente, a gente precisa, né, incentivar essa indústria aqui no Brasil. Nós fizemos a fábrica e não compravam, né? Não iam fazer auditoria da fábrica, a gente estava exportando para outros países, mas o principal comprador no Brasil não comprava. Isso foi nos chateando bastante, a gente fez a fábrica no Brasil por conta dessa empresa e eles não compravam, né? No final das contas, o chefe virou e falou, olha, demite todo mundo, fecha a porta, estamos indo embora do Brasil. Eu demiti todo mundo, fechamos a fábrica e aí nesse momento eu falei, quero mexer com isso mais não. Né? Vou mexer com outra coisa. Você Vou poderia mexer com outra coisa. muito bem passar para outra empresa. Poderia ter passado para outra empresa da área de petróleo, teria portas abertas. Eu poderia ter continuado na empresa, porque em nenhum momento eles me mandaram embora nem nada. Eu queria que eu continuasse na empresa, né? Mas eu decidi sair porque falei, cansei desse negócio. E aí fui realmente seguir minha vocação maior, que é cuidar de animais. E as galinhas não param nunca. Mesmo tratando verme, elas continuam botando e eu vendendo. Tratamento sem interrupção? Clique agora e saiba mais. E aí você começou um curso novo de veterinária? Como é que foi contar para sua família isso daí? A minha família, mais ou menos, recebeu com naturalidade, porque sempre entenderam isso aí como minha maior vocação, né? Meus amigos todos, amigos de colégio, de infância, né? Eles lembram até hoje que a gente eles iam nas festinhas de aniversário lá em casa e ninguém queria saber de dançar, de brincar, todo mundo ficava querendo ficar no quintal vendo bicho, e era muito bicho diferente, né? Então, assim, todo mundo entendeu como algo muito normal, natural, a família também, né? Uma mudança muito grande de vida, mudança financeira também, porque eu era, chefaço lá na multinacional, né? Mas estou feliz, estou desenvolvendo esse projeto aqui, né? A fazenda estava parada, né? E eu falei depois, eu veterinário de aves com a fazenda parada, preciso desenvolver um projeto lá na fazenda e para ser o meu negócio de vida. E por que aves? Porque você vai na veterinária e você vê muita gente que direciona para outros caminhos. Por que você escolheu aves? Na veterinária a gente se forma veterinário generalista, né? Você aprende um pouquinho de boi, um pouquinho de cavalo, um pouquinho de cachorro e de gato e só. Você não aprende nada de ave, nada de outros bichos, né? Mas lá dentro eu já pensava, né? Eu vou mexer com o quê, né? Porque você tem que segmentar. Não tem jeito, né? Os animais são muito diferentes, né? Então, eu falei, cachorro e gato, gosto bastante, boi, talvez seja a minha preferência, mas já tem muito profissional nessa área, né? E talvez eu seja mais um. E aves, existiam e ainda existem muito poucos veterinários de aves no Brasil, né? Para mim foi uma escolha natural, porque, como eu disse, com 7, 10 anos de idade, eu tinha mais de 200 passarinhos em casa. Só curió eu tinha mais de 50, bicudo, azulão, trinca-ferro, pássaro preto, bico de pimento, todos os passarinhos de canto que você puder imaginar. Eu tinha várias espécies. Então, assim, eu já conhecia muito de passarinho, já conhecia muito de psitacídeo. E eu falei, por um lado, uma escolha natural, porque eu conheço muito de ave. Por outro lado, o mercado precisa de um veterinário de aves, né? Não tem, até hoje não tem muitos. Então, falei, vamos trabalhar com ave. Vão entender e conhecer um pouquinho também da propriedade aqui do Felipe, pra vocês verem como é que funcionou aqui, o início dele também.
Então é isso. Você acaba de conhecer quem é o Felipe, o menino de Ipatinga que cresceu cercado de bicho, que virou executivo, que viajou o mundo, que escolheu largar tudo para seguir o que ele sempre foi. Mas a história que eu quero te contar ainda não acabou, porque veterinário de aves no Brasil é uma das especialidades mais raras que existem. E o Felipe tem um projeto aqui nessa fazenda que vai te surpreender. No próximo episódio, eu vou te mostrar o que ele está construindo aqui. E por que a galinha virou o centro de tudo isso? E a gente se encontra no próximo episódio.